Estão começando agora as Superaulas Enem 2012, uma iniciativa do Sistema Positivo de Ensino juntamente com o Estadão. Este ano, além das 100 aulas temáticas preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio, tem mais 56 aulas inéditas preparatórias para os vestibulares FUVEST e Unicamp. Existe preparação melhor do que essa? Então vamos logo começar. Hoje teremos 4 superaulas de Matemática com o professor Adilson. Língua Portuguesa com o professor Ieso. Biologia com o professor Wellington. E Geografia com o professor Hamilton. Preparado? Vamos ver primeiro uma superaula de funções exponencial, logarítmica e trigonométrica. Bons estudos! Olá, pessoal. Veremos agora 3 tipos de funções. A função logarítmica exponencial e também as chamadas funções trigonométricas. Qual é a ideia? Veja, quando você trabalha com esse tipo de função, você tem relação de dependência entre grandezas novamente. O que pega, o que você tem que tomar cuidado é exatamente em termos gráficos. Como é que se comporta uma função exponencial, como é que se comporta uma função logarítmica e também as chamadas funções trigonométricas. Bom, em primeiro lugar, eu vou voltar numa parte teórica rápida, você vai observar rapidamente os aspectos teóricos desses 3 tipos de funções que a gente vai abordar. Acompanhe comigo. Em primeiro lugar, uma função exponencial. O que chama atenção numa função exponencial, quando ela é definida dessa forma, y igual a f de x igual a x, é o crescimento. Se a base for maior do que 1, base 2, base 3, base 4, base 5, você vai ter uma função crescente. Mas o que chama a atenção da gente quando se trabalha com uma função exponencial desse jeito é o crescimento extremamente acentuado a partir do 1 aqui, ó. Veja, quando o x é 0 numa função exponencial, a imagem é 1. A partir do 1, o crescimento é extremamente acentuado. Já na função exponencial decrescente, quando a base está entre 0 e 1, a função vai ser decrescente. O decrescimento também é acentuado. E aí o comentário. Numa função exponencial, tanto faz se a base é maior do que 1 ou a base é menor do que 1, você nunca vai ter imagem igual a 0 e nem imagem negativa. Veja, é simples. Ó. Se você tem uma base 2, por exemplo, 2 elevado a qualquer número sempre é positivo, nunca é negativo e nunca é igual a 0. Ok? Adiante. Numa função logarítmica, também, mesma coisa, você tem uma função ora crescente, ora decrescente. A função logarítmica ela é definida por esta relação, log de x na base A. E lembrando um fato aqui, a base tem que ser maior do que 1 para que você tenha um crescimento da função. E aqui um pouquinho diferente do que ocorre com a função exponencial, a função logarítmica pode ser crescente, mas o crescimento é lento. Olha aqui, ó. A partir desse ponto 1 aqui, o crescimento da função é lento, mas é uma função crescente. O conjunto imagem da função, ele vai do menos infinito ao mais infinito, é o conjunto dos reais. Por outro lado, se a base estiver entre 0 e 1, você percebe que a função logarítmica é decrescente, ok? Bem, no caso, quando você estuda uma função exponencial, estuda uma função logarítmica, há uma relação entre essas duas funções. Nós dizemos que se a função exponencial e a logarítmica foram definidas dentro de um certo domínio, de um certo contradomínio, elas serão uma inversa da outra. Graficamente, há uma relação importante para você observar. Veja, quando você constrói, por exemplo, o gráfico da função 10 elevado a x e da função log de x também na base 10, as duas funções elas são uma inversa da outra.
Se a gente imaginasse aqui ó, uma reta sendo a bissetriz dos quadrantes ímpares, essa bissetriz seria o eixo de simetria dessas duas funções. Por quê? Uma é a inversa da outra, ok? Bom, agora eu vou mostrar para você uma situação envolvendo função logarítmica. Essa situação, na verdade, foi uma questão da própria prova do Enem. O enunciado diz assim: a escala de magnitude de momento, abreviada por MMS e denotada por M, índice W, introduzido em 1979 por Thomas Hacks e Hiro Kanamori, substitui a escala Richter para medir a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. Menos conhecida pelo público, a MMS é, no entanto, a escala usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos da atualidade. Assim como a escala Richter, que é a mais conhecida, né? A MMS é uma escala logarítmica. MH e M índice zero se relacionam pela fórmula. Aqui é importante você observar. A fórmula M índice W é menos 10,7 mais 2/3 que está multiplicando o logaritmo na base 10 do M índice zero. Onde M0 é o momento sísmico, usualmente estimado a partir dos registros de movimento da superfície, através dos sismogramas, cuja unidade é o DINA centímetro. O terremoto de Kobe, acontecido no dia 17 de janeiro de 1995, foi um dos terremotos que causaram maior impacto no Japão e na comunidade científica internacional. Teve magnitude M índice W 7,3. Mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos, qual foi o momento sísmico M0 do terremoto de Kobe em DINA centímetro. Bom, nesse caso, a resolução, você começa sabendo ou usando o fato de conhecer o M índice W, certo? Acompanhe que você vai ter que, para resolver essa questão, mostrar o conhecimento a respeito das propriedades de logaritmos, correto? Acompanhe. O M índice W, que foi dado na lei de formação, está aqui. Só que esse M índice W é 7,3. Agora, observe junto comigo o que você tem que fazer. Você tem um número no primeiro membro, o menos 10,7 no segundo, mais uma expressão que vale logaritmo. Quando você estiver resolvendo uma situação qualquer envolvendo logaritmo, pense assim, você tem que eliminar o logaritmo. Mas como é que você elimina o logaritmo? Você tem duas saídas. Uma é matematicamente você deixando dos dois lados da igualdade logaritmo numa mesma base. Já outra, deixa logaritmo de um lado e número do outro. Eu vou usar a segunda para resolver essa situação. Observe. Quando eu cheguei aqui, esse menos 10,7 desloco para o primeiro. Junta com 7,3, 18. Agora você vai tentar isolar esse logaritmo aqui no primeiro membro. Ó. É esse logaritmo que você tem que isolar. Como? O 3 está dividindo, passa multiplicando. 3 vezes 18, 54. Divide por 2. Você chega em 27. Você está diante de um logaritmo, na base 10. Se você pensar na definição de log, 10 elevado a 7, ou 10 elevado a 27, vai te dar o M índice zero que você buscava. Ou seja, resposta da questão, 10 elevado a 27. Seria isso, ok? Bom, eu falei um pouquinho de exponenciais, logaritmos. Agora vamos observar o outro tipo de função que eu havia previsto para essa aula de hoje. Qual é o tipo de função? A função trigonométrica. E aí existem duas que nos interessam. Por quê? Veja, quando você estuda fenômenos que se repetem, na física tem muito isso, aqueles fenômenos periódicos, é o caso do pêndulo simples, movimentos que se repetem de intervalos em intervalos. Quem que pode descrever, pelo menos de forma aproximada, esse tipo de fenômeno? É uma função trigonométrica. Por isso o interesse dessas duas funções. E aí, evidentemente, você deve encontrar questões a respeito disso em vestibulares decentes ou em provas bem elaboradas. Aqui vale a pena uma parte teórica que eu queria te chamar a atenção. Acompanhe na tela. Quando você estuda uma função trigonométrica, ou seno aqui, ó, ou cosseno, tanto faz, os 4 números que aparecem, ó, o A,
o B, o M e o N. Note que aparece aqui também. Cada um deles tem algo que interfere em termos de gráfico, tem uma função em termos de gráfico. Eu diria assim para você, o A que aparece na função seno ou cosseno, aqui no meu exemplo é a função cosseno. Esse A, ele é responsável por deslocar a curva para cima ou para baixo. Quando que o deslocamento será para cima? Bom, o deslocamento é para cima se o A é positivo. Já se o A for negativo, o deslocamento do gráfico, em relação ao eixo X, é claro, será para baixo. Já esse B, ele é responsável pela amplitude. O que vem a ser amplitude? A altura, vamos grosseiramente falar assim, da barriga da senoide ou da cossenoide. Já o M, é talvez o mais importante de todos, é o responsável pelo período da função. É ele que vai dizer para você assim, se o gráfico leva mais tempo para se repetir ou se o gráfico se repete mais rapidamente. Ele é chamado, é o cara responsável pelo período da função, ok? Já o N, quando aparece aqui, o N é chamado ângulo de fase e ele simplesmente desloca a curva para a direita ou para a esquerda. Bem, 2. O segundo tópico que eu queria recordar com você. O cálculo do período da função trigonométrica. Lembra que eu falei que o M era a informação mais importante. Quando você quiser calcular o período, quer dizer, o intervalo após o qual a função se repete, você deve usar esta relação. O período é dado por 2π sobre o módulo do coeficiente dx, o coeficiente da variável. Vou mostrar agora para você um exemplo para comparar graficamente uma função trigonométrica. Eu vou fazer duas perguntas, formular duas perguntas a respeito de uma situação hipotética. Acompanhe. Os gráficos a seguir indicam parcialmente as representações no plano cartesiano das funções reais definidas por y igual a cosseno de x e y igual a 1 mais cosseno de x. As duas perguntas que eu quero fazer são essas. Ó. As duas funções têm o mesmo período? Qual é o conjunto de imagem de cada uma dessas funções? Vamos fazer o seguinte. Para responder essas duas perguntas, vamos voltar no gráfico. Observe aqui no gráfico que enquanto você tem em azul aqui, ó, o gráfico da função cosseno, notem, a imagem varia no eixo y. Então a gente diz assim, ó, a imagem é esse intervalo aqui. Ou seja, assume o mínimo no -1 e o máximo no 1. Já a função que está em vermelho, esse 1 que aparece na lei de formação, foi responsável por deslocar o gráfico uma unidade para cima. Por isso que o conjunto imagem da função que está em vermelho, ele varia de 0 até 2. Então, respondendo à primeira pergunta, as duas funções têm o mesmo período? Tem. Por que tem o mesmo período? Volte no gráfico. As duas funções, elas vão se repetir somente de 2π em 2π radianos. Agora, qual é o conjunto imagem de cada uma dessas funções? Se você voltar no gráfico, você vai perceber que o gráfico da função em azul, como eu havia dito para você, varia de -1 até 1, enquanto que o gráfico da função em vermelho vai variar de 0 até 2. O que aconteceu? A função que era de -1 até 1, a que estava em azul, foi deslocada uma unidade para cima. Então, o mínimo passou a ser 0 e o máximo passou a ser 2. Bom, agora uma outra situação. Nessa, eu falo de função seno. E eu quero que você perceba agora qual é o significado daquilo que eu chamei naquele resumo teórico de amplitude, aquele número, o B. Qual é a responsabilidade dele em termos de gráfico? O que ele faz graficamente? Por isso, observe a situação. Considere as funções trigonométricas definidas no conjunto dos números reais por o f de x simplesmente seno e o g de x 3 vezes seno. Ó, é esse 3 que vai alterar alguma coisa comparando a função f com a função g. A partir desses gráficos, vamos fazer algumas afirmações. Cabe a você analisar se são verdadeiras ou se são falsas. Na primeira afirmação, as duas funções têm o mesmo conjunto imagem. O que é conjunto imagem? É a variação no eixo y. Segunda afirmação, as duas funções têm o mesmo domínio. Domínio se refere a x, de quanto a quanto varia o x. Tá? Ou qual é a restrição quanto a x.
O máximo valor assumido pela função f é igual a 1, quer dizer, a imagem máxima da função. O mínimo valor assumido pela função g é igual a menos 3. E o último tópico, as duas funções são crescentes no intervalo real de 0 a π sobre 2. Para responder isso, primeiro volte no gráfico junto comigo. Ó, em relação à função seno, que está em azul, f de x igual a seno, note, tem período 2π, 2π é depois de quanto que elas repetem, tem conjunto imagem, variando aqui ó, do menos 1 até mais 1. O domínio, apesar de eu ter um gráfico limitado aqui pelo próprio desenho da tela, mas esse gráfico continua. Então, o campo de existência das duas funções é o conjunto dos reais. Quanto ao conjunto imagem da função g, é que mudou. A função g, esse 3 aqui na frente, ele é responsável por alterar a amplitude. Ó. Ele é responsável por variar, por alterar o conjunto imagem. De quanto a quanto varia o conjunto imagem da função g. Vai de menos 3 até mais 3. Agora a gente está em condições de analisar a veracidade ou não de cada uma dessas afirmações. Vamos lá. Por que a primeira afirmação é falsa? As duas funções têm o mesmo conjunto imagem. Lembra que eu havia comentado que enquanto uma variava de menos 1 até 1, a outra variava de menos 3 até 3, então tem imagens diferentes. As duas funções têm o mesmo domínio, correto? Por que tem o mesmo domínio? É o conjunto dos reais. Apesar de você ter uma limitação no desenho que foi feito, você tem essa curva continuando para os dois lados. Não tem restrição quanto a x. O domínio é o campo dos reais, ok? Terceiro item, o máximo valor assumido pela função f é igual a 1. De fato, a função f varia de menos 1 até mais 1. Qualquer dúvida, volte no gráfico. O mínimo valor assumido pela função g é igual a menos 3. Lembra que a função g variava de menos 3 até mais 3. Então, o conjunto imagem é nesse intervalo. Menor valor, menos 3. As duas funções são crescentes no intervalo real de 0 a π sobre 2. Ora, vamos voltar rapidamente no gráfico. Quando você pega o intervalo de 0 a π sobre 2, é esse intervalo. A função f, que está em azul, cresce. Já a função g, que está em vermelho, também cresce. Então, eu estou diante de duas funções que são crescentes dentro desse intervalo. Ok? Agora eu vou te mostrar uma outra situação, só que não tem nada a ver com função trigonométrica. É uma função que acaba, de certa maneira, aí, envolvendo um pouquinho de matemática financeira. É uma questão que caiu, aconteceu recentemente no Enem, e eu quero comentar com você. É a diferença que existe entre uma situação em que você faz uma aplicação a juros simples e uma aplicação a juros compostos. Deixa eu entender o seguinte, quando eu tiver com uma aplicação a juros simples, o crescimento se dá de forma fixa, é uma constante, é a mesma taxa de crescimento. Já se você está diante de uma função que tem juros compostos, aí o crescimento é em PG, o crescimento é segundo uma função exponencial. Essa que é a diferença. Acompanhe o enunciado comigo. Paulo emprestou R$5.000 a um amigo a uma taxa de juros simples de 3% ao mês. Considere X o número de meses do empréstimo e MX o montante a ser devolvido para Paulo no final de X meses. Nessas condições, a representação gráfica correta para MX é, aqui na alternativa A, note, começa no valor 5.000 e cresce de forma constante. O crescimento é constante. A taxa de crescimento é constante. Essa outra, que é a letra C, por exemplo, ela tem uma parte que é constante. É como se ao longo do tempo não modificasse. Já essa outra, uma parte, que seria a letra B, cresce num determinado momento e depois estabiliza, né? O caso da alternativa E, por exemplo, começa em 5.150 e vai diminuindo. Absurdo nessa questão. Porque se começa, o valor que aparece no eixo Y é exatamente o valor do empréstimo. Como vai colocar 5.150, né? Já começa devendo mais? Claro que não. Então, essa aqui você já descarta de cara. Vejamos o que ele pede. Juros simples versus juros compostos. Aqui cabe a você diferenciar esses dois. Como eu havia explicado para você,
Quando você pega a modalidade juros simples, que na verdade ela existe de pai para filho só, porque na prática dificilmente você vai ter uma situação de juros simples. Juros simples, o crescimento se dá em progressão aritmética. O que significa isso? Que a taxa de crescimento é a mesma, tá? É um crescimento constante, a mesma taxa de crescimento. A taxa é fixa. Já na modalidade de juros compostos, o crescimento se dá em progressão geométrica quando a taxa é fixa. Como a modalidade é juros simples, isso foi bem definido no enunciado, a modalidade é juros simples, você pode esperar que o gráfico vai crescer segundo uma progressão aritmética. Você imaginando pontos do gráfico, os pontos do gráfico serão pontos que pertencem a uma reta, iniciando nos 5.000 e tendo uma taxa fixa de crescimento. Aqui vale um comentário, a taxa, a gente pode pensar, ó, imagine aqui um triângulo. Você teria o ΔY sobre o ΔX, isso aqui seria a taxa de crescimento, ok? Então, resposta dessa questão, letra A. Bom, agora uma outra situação. Só que essa situação é um pouquinho mais complicada, só que o autor dessa questão, ele fornece para a gente aquilo que, infelizmente, a gente não pode utilizar, que seria dados da calculadora. O ideal seria, hoje, século XXI, você usar uma calculadora. Estamos no século XXI e ainda não usamos a calculadora. Foi só um desabafo, um comentário, né? Voltando. Considere que uma pessoa decida investir uma determinada quantia e que lhe sejam apresentadas 3 possibilidades de investimento, com rentabilidades líquidas garantidas pelo período de 1 ano, conforme descritas. Então é o seguinte, o investimento A, você tem que entender que é 3% ao mês, mas a situação vai pedir para você o que vai acontecer no ano. Já a B, 36% ao ano. Já a C, 18% ao semestre. Dá a impressão que, eu vou multiplicar o 12 por 3 dá 36, já que são 12 meses, né? Multiplico 12 por 3 dá 36. Calma, que não é bem assim. E 18 ao semestre, cara, eu vou multiplicar por 2 dá 36, é tudo igual. Não é. Observe. As rentabilidades para esses investimentos incidem sobre o valor do período anterior. O quadro fornece algumas aproximações da rentabilidade. Aqui eu queria chamar a atenção de vocês. Quando você olha para esse quadro, você tem aqui valores do N. Na verdade, essa tabela que aparece aqui está fazendo o papel da calculadora, né? Para você não poder usar a calculadora, ele tem que dar algumas dicas para você. Se o N é 3, 1,03 elevado a 3 dá esse número, 1,093. Se o N é 6, 1,03 elevado a 6 vai dar esse outro número. Se o N é 12, por exemplo, 1,426. Qual dos 3 investimentos que será mais vantajoso aí? Vejamos. Para escolher o investimento com maior rentabilidade anual, esta pessoa deverá. Aí acompanhe as 5 alternativas. Escolher qualquer dos investimentos A, B ou C, pois as suas rentabilidades anuais são iguais a 36. Cuidado com isso. B. Escolher os investimentos A ou C, pois suas rentabilidades anuais são iguais a 39%. Escolher o investimento A, pois sua rentabilidade anual é maior que as rentabilidades anuais dos investimentos B e C. Escolher o investimento B, pois suas rentabilidades de 36% é maior que as rentabilidades de 3% do investimento A e de 18% do investimento C. E o último item, escolher o investimento C, pois sua rentabilidade de 39% ao ano é maior que a rentabilidade de 36% ao ano dos investimentos A e B. Bem, antes de analisar para descobrir qual que vai ser a correta, você vai ter que entender que quando a gente escreve matematicamente assim, tem um número, eu multiplico esse número por 1,13. Qual é o significado da matemática de você multiplicar um número por 1,13? É você calcular 113%. Então, multiplicar qualquer número por 1,13 já é pegar o número que você tem, o valor que você tem, com um acréscimo de 13%, ok? Vamos ver a análise de como é que você pode proceder para resolver essa questão.
Vamos calcular as rentabilidades anuais de cada um dos 3 investimentos. No caso do investimento A, lembra que era um percentual de 3% ao mês. Então, o fator de correção seria você pegar o 1,03 vezes 1,03 vezes 1,03, portanto, se são 12 meses, elevado a 12. A tabela fornecia para você 1,426 como resultado dessa potência. Significado disso. O 1,426 significa o mesmo que aumentar 42,6%. Ande 2 casas com a vírgula aqui. No caso do investimento anual de 36% ao ano, é 1,36 elevado a 1, que dá o próprio 1,36. Ou seja, o acréscimo anual é de 36%. E o último, que seria semestral, o 2 indica isso, ele vai dar um acréscimo de 39,24%. Ou seja, qual deles que tem a maior rentabilidade? O A. Portanto, o A representa o investimento de maior rentabilidade. Por isso, a alternativa correta é a letra C. Escolher o investimento A, pois sua rentabilidade anual é maior que as rentabilidades anuais dos investimentos B e C. Ok? Você teve algumas situações envolvendo essas funções que eu acabei de mostrar. No caso, quando você estiver diante de uma situação envolvendo principalmente exponencial e logarítmica, funções exponenciais e logarítmicas, não esqueça um fato: a função exponencial é a inversa da função logarítmica na mesma base. No caso das funções trigonométricas, sempre fique atento à variação, ao conjunto imagem, tá? Nesse caso, também é importante observar o período de uma função. E o período sempre é dado pelo coeficiente da variável. Não esqueça, 2π sobre o módulo do coeficiente de x. Ok? Aquele abraço. Dando continuidade aos nossos estudos, agora vamos chamar o professor Ieso, que vai falar sobre os conectores e o valor argumentativo. É com você, professor Ieso. Olá, estudante, olá, amigo internauta. O meu nome é Ieso e nesse nosso breve encontro para o Enem 2012, a gente vai estudar os conectores e o valor argumentativo, o valor semântico dos conectores dentro dos enunciados. Você deve se lembrar que conector, como o nome diz, é uma palavra ou expressão responsável pela conexão entre as orações, pela junção de uma oração a outra oração dentro do período composto, dentro do enunciado maior, no qual se inserem as orações. Conector pode ser uma conjunção, uma preposição, uma locução conjuntiva. Na nossa aula, nós vamos nos ater às conjunções e às locuções conjuntivas. Mas antes, um ponto importante a ser lembrado aqui. Na prova do Enem, não vale tanto o que. Então é difícil imaginar que nesse exame alguém te cobre, por exemplo, o reconhecimento de uma oração subordinada, adverbial, conformativa. Muito difícil que isso aconteça mesmo pelo espírito da prova do Enem. Mas é possível que você seja chamado a identificar um argumento de autoridade, que é baseado numa estrutura de oração conformativa, sim. É uma oração, é um argumento que se vale de conectivos do tipo como, segundo, conforme, que você bem sabe você usa na sua argumentação. Ora, já que não vai se perguntar qual é o tipo de oração, subordinada, adverbial, conformativa, é possível que se pergunte, sim, que tipo de relação semântica, que tipo de orientação argumentativa se usa em um modelo de, por exemplo, argumento de autoridade. E aí essa argumentação seria voltada à conformidade, à citação de um exemplo fidedigno, à citação de uma fonte confiável na hora em que a gente estrutura o nosso texto, estrutura a nossa frase. É mais ou menos por esse caminho, então, que a gente vai abordar aqui os conectores e como eles funcionam argumentativamente na hora da construção do sentido de uma frase. Eu vou pedir que, para que a gente comece a esquentar o nosso trabalho, você observe, então, algumas frases, apenas para que a gente lembre um pouco do que é o período composto, como se compõe o período composto. Veja comigo, então, na tela, o primeiro exemplo. Nós temos aqui, eles exigem, nós cumprimos. Olha, esse enunciado, eles exigem, ponto e vírgula, nós cumprimos, pode parecer um pouco estranho a você por conta do ponto e vírgula. Mas quem é leitor de jornal, por exemplo, e muitos de vocês são leitores de jornais, reconhece, por exemplo, nas manchetes de jornal, esse tipo de construção sintática.
Afinal de contas, numa manchete de jornal, é preciso condensar muita informação em pouco espaço. O ponto e vírgula tem essa capacidade. Ele consegue reunir, agregar duas orações, por exemplo, em um período só. Bem, se o ponto e vírgula acaba fazendo suprimir um conectivo, isso não acontece, por exemplo, no enunciado 2, em que eu tenho eles exigem e nós cumprimos. Em eles exigem e nós cumprimos, apareceu um conector, que é o conector e, uma conjunção. Provavelmente, alguns de vocês estão estranhando a presença desta vírgula antes do e. A gente costuma imaginar que não exista a vírgula antes do e, mas é verdade que é possível e é até recomendável que isso aconteça. Em jornais, em manchetes de jornais, na necessidade de agregar de novo muita informação em pouco espaço, você encontra esse tipo de construção sintática com o conectivo e. E por quê? Se você observar a primeira oração, antes do e, nós temos um sujeito que é o sujeito eles, da oração eles exigem. Após o conector e, nós temos um outro sujeito, que é o sujeito nós, de nós cumprimos. Então esta vírgula antes do e, que separa as duas orações, é uma marcadora de que nós temos um período só, com o conectivo coordenado e, reunindo dois sujeitos diferentes no mesmo enunciado. É uma marcaçãozinha que se faz e que aponta para a gente que aqui nós temos uma relação de adição de sujeitos distintos. Se você observar, portanto, agora o terceiro enunciado, notará que o mesmo conector apresentará um valor semântico, um valor argumentativo diferente. Veja lá, eles exigem e nós não entendemos nada. De novo apareceu a vírgula por aquele motivo que você já conhece. São dois sujeitos diferentes no mesmo período, separado pelo conector e. Acontece que esse conector e, neste enunciado, e todos nós sentimos isso, ele não tem apenas valor de e. Afinal, a frase diz, eles exigem e nós não entendemos nada. Quer dizer, a partir da exigência deles, era natural, era esperado que a gente entendesse alguma coisa. Porém, mas, no entanto, a gente não entende nada. O que isso significa? Significa que, nesse enunciado, o e, ainda que apresente esse pequeno valor aditivo, ele tem muito mais um valor semântico, argumentativo, marcado de oposição, de adversidade. Então, eu tenho um e, que é típico da fala, que, na verdade, adiciona, é fato, afinal de contas, nós não entendemos nada, se agrega a eles exigem, mas tem um valor equivalente a mas, a porém, palavras que são marcadamente indicadoras de oposição. Bem, feito esse aquecimento, vamos então começar a perceber, vamos tentar fazer agora a comparação de certas locuções e certas conjunções que, ainda que tenham a mesma forma, são veiculadoras de sentidos distintos. Acompanha comigo, por favor, aí na tela. Qualquer ideia se vende desde que inventaram a publicidade. Olha, mais importante do que saber que desde que inventaram a publicidade corresponde a uma oração subordinada adverbial temporal, é importante, é válido reconhecer que esta oração, desde que inventaram a publicidade, está veiculando o sentido indicador do momento a partir do qual qualquer ideia se vende. Como é que a gente percebe isso? Esse desde que pode ser trocado, e aí o seu repertório, o seu léxico vai ajudar nesse sentido, evidentemente. Esse desde que pode ser trocado, por exemplo, por depois que, assim que. Eu poderia ler, por exemplo, qualquer ideia se vende depois que inventaram a publicidade. Qualquer ideia se vende assim que inventaram a publicidade, o que daria claramente uma marcação temporal, pontual, indicadora do momento a partir do qual qualquer ideia fica fácil de ser vendida. Então esse desde que inicial tem valor de tempo. É isso que podia ser questionado. Não a nomenclatura específica, oração subordinada adverbial temporal, mas a ideia de que este trecho é veiculador da noção de tempo, que não é a mesma coisa do enunciado que a gente vai ver agora, por exemplo. Veja que aqui nós temos qualquer ideia se vende desde que bem exposta. Em qualquer ideia se vende desde que bem exposta, esse desde que, esta locução desde que, não traz consigo um valor específico de tempo. A relação aqui é um pouco mais sutil. Qualquer ideia vai ser vendida sim, desde que bem exposta, se for bem exposta, caso seja bem exposta. Bem, todos nós conhecemos a dificuldade e os problemas que uma palavra como se, como o caso na vida, no mundo, nos coloca, nos imprime. Se, caso, são marcadores, são conjunções, são conectivos, indicadores de condição. Neste caso aqui, portanto, esse desde que
veicula o valor de condição porque ele pode ser trocado por se, caso. Qualquer ideia se vende dada a condição de que ela seja bem exposta. Nesse primeiro caso, nesse primeiro exemplo, portanto, nós temos uma locução desde que pode apresentar um valor de tempo, um valor de condição. Então é preciso que você fique atento, na verdade, não ao decoreba dos nomes, mas à capacidade de leitura e de interpretação dos enunciados que se colocam à sua frente. Veja então a outra tela com uma locução um pouquinho mais difícil. É o sem que. Sem que tenha alguma competência, não chegará a lugar algum. Sem que tenha alguma competência, não chegará a lugar algum. Novamente, aqui nós temos um valor de condição. Veja, ele não vai chegar a lugar algum se ele não tiver alguma competência. Caso ele não tenha alguma competência, ele não vai chegar a lugar algum. Portanto, a primeira oração, marcada pela locução sem que, veicula a condição para que ele consiga chegar em algum lugar. Você deve estar percebendo que o sem que está sendo traduzido junto de uma negativa. Se não tiver alguma competência, não chegará a lugar algum. Caso não tenha alguma competência, não chegará a lugar algum. Sem que estude, não entenderá. Sem que leia, não passará. Caso não estude, não entenderá. Se não ler, não passará. É um pouquinho diferente desta locução, desta expressão igual, idêntica, sem que, numa frase como essa. Sem que tenha alguma competência, manda em tudo. Sem que tenha alguma competência, manda em tudo. Bem, o que nós sabemos desta pessoa? Não tem competência alguma. O que nós sabemos também dessa pessoa? Manda em tudo. Ora, nesta situação é visível uma relação de oposição. Afinal de contas, é uma pessoa sem competência e assim mesmo manda em tudo. Eu quero imaginar que uma pessoa sem competência não pudesse mandar em nada. De qualquer forma, nesse enunciado, esta pessoa que não tem competência manda em tudo. Sendo assim, o fato de não ter alguma competência não é uma condição para que ele mande em tudo. A relação aqui é mais sutil, é mais difícil, porque mesmo não tendo competência, ele manda em tudo. Como é que eu poderia imaginar um substituto para esse sem que na língua, nas frases de um modo geral? Embora não tenha alguma competência, manda em tudo. Mesmo que não tenha alguma competência, manda em tudo. Ainda que não tenha alguma competência, manda em tudo. Quer dizer, estabelece-se aqui uma relação de oposição em que mandar em tudo é mais forte do que aquela ideia anterior. A gente sabe que ele não tem competência, mas ele manda em tudo. Então você tem um sem que veicula inicialmente na primeira frase uma noção de condição e você tem um sem que nesta frase veicula um valor de concessão. E a concessão é uma oposição fraca. Uma oposição, inclusive, muito importante para que a gente possa usar nas nossas redações, na nossa argumentação, sem que a gente caia em contradição, como você pode ver agora, por exemplo. Veja, nós temos aqui dois enunciados que nós vamos reunir depois de um período só. O primeiro enunciado, o primeiro período é: o modernismo mudou a feição da arte no Brasil. O segundo é: o modernismo brasileiro foi um movimento elitista. Sem levar em conta contexto, especificações, sem querer entrar no mérito da questão, essas duas orações têm valores distintos na seguinte abordagem ao modernismo. Como ele mudou a feição da arte no Brasil, ele foi um movimento, uma ideia de valor positivo. Quando eu digo que ele foi um movimento elitista, ora, tudo que é elitizado, tudo que é elitista, tem uma certa concepção de algo muito privilegiado, algo muito restrito e, portanto, não amplo. Nesse sentido, a frase veicularia um valor negativo em relação ao modernismo. Pois bem, eu quero juntar essas duas ideias em um período só. E eu quero juntar essas duas ideias em um período só, que são veiculadoras de uma oposição, tentando reunir e tentando criar um argumento que valorize o modernismo. E assim poderia ser feito então. Acompanha aí. Embora tenha sido um movimento elitista, o modernismo mudou a feição da arte no Brasil. Embora tenha sido um movimento elitista, o modernismo mudou a feição da arte no Brasil. Saber usar conectores do tipo embora, apesar de, mesmo que, é sempre um recurso muito importante dentro da argumentação. Por quê? Porque ele cria uma oposição que evita a contra-argumentação. Ele faz com que a gente tenha uma
uma relação de oposição, sem que a gente crie dentro do nosso texto algo que seja contraditório. Por exemplo, você tem aqui o fato de que o modernismo foi um movimento elitista. É real, ele foi um movimento elitista. Mas também é muito mais forte a ideia de que o modernismo mudou a feição da arte no Brasil. Qual que é a vantagem de saber usar o embora, portanto? Quando você vai discutir com alguém e sabe que a pessoa já tem um contra-argumento contra você, contra aquilo que você defende, e você sabe que você vai ouvir aquele contra-argumento em relação ao que você defende, pegue para você o contra-argumento. Alguém poderia falar assim, mas eu vou usar o que é contra a minha ideia na minha fala? Bem, se você usar os conectores do tipo embora, apesar de, mesmo que, você vai roubar a ideia do outro, vai defender a sua e não vai deixar que ele fale, então, usando esses conectores e criando uma oposição que não é uma oposição prejudicial a você. Então eu digo assim, ó, por exemplo, para o meu interlocutor, o Enem é um exame fundamental a você. Mas eu sei que o primeiro argumento que você vai usar é esse. Mas o Enem teve falhas ano passado. Bom, já que eu sei que você vai usar esse argumento, então eu vou dizer não simplesmente o Enem é um exame fundamental a você. Eu vou dizer assim, ó, embora o Enem tenha tido falhas no ano passado, ele é um exame fundamental a você. Quando você estrutura uma frase com embora o Enem tenha tido falhas no ano passado, ele é um exame fundamental a você, eu reconheço que houve falhas, mas a minha tese, a minha ideia fundamental é que ele é um exame fundamental a você. Portanto, quando eu uso o embora, eu neutralizo aquilo que seria o contra-argumento do outro, roubando-o para mim e não criando uma oposição que me prejudique. É o que acontece no enunciado que nós vimos aqui. Embora tenha sido um movimento elitista, o modernismo mudou a feição da arte no Brasil. Eu reconheço que foi um movimento elitista, restrito a poucos, circunscrito a poucos, mas de toda forma ele mudou a feição da arte no Brasil. Esta é uma oposição, a da concessão, boa, uma oposição que nos ajuda bastante na construção dos argumentos chamados argumentos de ressalva. Lembre-se de que na língua existe um outro tipo de oposição, muito mais popular, muito mais conhecida, muito mais perigosa, inclusive, né? Quando a gente utiliza esses conectores dessa oposição. É a oposição da família do mas. Veja nessa tela. Aqui nós temos a família do mas. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Todos nós já ouvimos essas expressões e sabemos que as orações em que elas aparecem destroem o argumento anterior, destroem, invalidam a ideia anterior. A oposição da família do mas é uma oposição forte, que veicula sempre um valor argumentativo vencedor dentro de uma frase. Esta oposição é diferente daquela família com a qual nós trabalhamos agora há pouco, a família do embora. Embora, apesar de, não obstante, conquanto, mesmo que, ainda que, se bem que, por mais que. São expressões que também veiculam uma oposição, mas uma oposição que estabelece ressalva, uma oposição fraca. O que isso quer dizer? Lembrando então como nós vimos no nosso exemplo sobre o modernismo. Quando eu utilizo o embora, o apesar de e os seus equivalentes, eu estabeleço uma oposição, mas a oração que aparece com esses conectores é sempre a oração de valor argumentativo mais fraco. Vamos tentar então sintetizar a oposição da ressalva, do embora e a oposição da diversidade numa pequena frase que trata de uma pessoa, que trata de um ser e que a gente vai tentar analisar então agora. Não obstante fosse um político desconhecido, era carismático. O que a gente sabe dessa pessoa? A gente sabe que era um político desconhecido e a gente sabe que era carismático. São essas duas ideias sobre essa pessoa. Era um político desconhecido e era carismático. Existe uma oposição, afinal de contas, ele era carismático, ele chamava a atenção das pessoas, mas ele cativava as pessoas, mas ele era desconhecido. Que ideia argumentativamente vence aqui? Que ideia é a mais forte nesse caso? Ora, não obstante, tem valor de embora, tem valor de apesar de. Portanto, eu leio esta frase assim: apesar de ser um político desconhecido, embora fosse um político desconhecido, era carismático. Lembrando que nós dissemos agora há pouco, quem vem com embora, quem vem com apesar de, quem vem com não obstante, perde sempre argumentativamente. Portanto, nesta frase, eu estou defendendo a ideia de que o político era carismático. O que eu reconheço de antemão, e já evito, já neutralizo o contra-argumento de alguém,
é o fato de que ele era desconhecido. Portanto, se eu tivesse um adversário que me dissesse, mas esse político não é conhecido, eu já roubaria esta ideia para mim. Diria, não obstante fosse desconhecido, era carismático. E venceria argumentativamente, seria mais forte a ideia, era carismático. Vamos tentar fazer um pequeno exercício, então, que recupere de maneira mais ou menos parecida este valor mais forte de ser carismático. Veja os enunciados. Era desconhecido, mas era carismático. Era carismático, contudo, era desconhecido. Mesmo que carismático, era desconhecido. Era carismático, por mais que fosse desconhecido. Desconhecido que fosse, era carismático. Bem, a brincadeira aqui seria encontrar, na verdade, que enunciados mostram que este político era carismático. Em que enunciados ser carismático é uma ideia mais forte. Vamos acompanhar caso a caso. Na primeira, vence ser carismático. Era desconhecido, mas era carismático. Quem vem com um mas, vence sempre. Portanto, a primeira frase diz a mesma coisa daquela inicial, da original. Na segunda, nós temos era carismático, contudo, era desconhecido. Contudo, você sabe, é equivalente a mas, é equivalente a porém. E se é equivalente a porém e mas, na segunda frase nós não temos o mesmo sentido. Afinal de contas, na segunda frase está sendo colocado em relevância ser desconhecido. Na terceira, eu tenho, mesmo que carismático, era desconhecido. Mesmo que é igual a embora. Então eu tenho na terceira frase a seguinte ideia. Embora carismático, era desconhecido. Venceu ser desconhecido. E se ser desconhecido vence, não é a mesma coisa que o original para a gente. Na quarta frase, era carismático, por mais que fosse desconhecido. Era carismático, embora fosse desconhecido. Esta aqui diz exatamente a mesma coisa da frase original. Afinal de contas, por mais que é equivalente a embora, não obstante. E quem vem com esses conectores perde sempre argumentativamente. Na última, desconhecido que fosse, era carismático. Não obstante desconhecido, era carismático. Embora fosse desconhecido, era carismático. Portanto, vence de novo ser carismático. Bem, a gente trabalhou aqui brevemente com esses conectores e com os seus valores, dizendo e lembrando sempre que saber e reconhecer esses conectores importa para a gente basicamente em duas situações. A primeira e fundamental é na redação, porque você vai usar os conectores e vai estabelecer relações internas no seu texto, relações argumentativas. Então, saber qual é o valor que esses conectores veiculam é importante. A segunda é que, eventualmente, você vai ser chamado a reconhecer esse valor em uma determinada questão, em um tipo específico de questão, por exemplo, na prova do Enem. Já que a gente está sujeito a ter que responder a questões ligadas ao valor semântico dos conectores, vamos tentar resolver, para finalizar nossa aula, dois pequenos exercícios que abordam o que a gente viu aqui hoje. Identifique a alternativa cujo enunciado veicula uma ideia de condição. Então eu preciso encontrar uma relação de condição entre as orações. Sem que falasse muito, influenciava muita gente. Algumas pessoas se transformam assim que conseguem algum poder. Esta é uma aula relativamente fácil, por mais que você diga o contrário. Entendemos qualquer coisa desde que queiramos. Não só enganam as pessoas, mas também as roubam. Lembre-se de que eu preciso encontrar uma ideia de condição. Condição tem os seus conectores se, caso, desde que, sem que, contanto. Vamos tentar então relembrar, observar aqui cada um dos enunciados e aí traduzi-los para que a gente encontre finalmente qual seria a ideia de condição nessas frases. Na primeira, sem que falasse muito, influenciava muita gente. Esse sem que pode ser de condição, neste caso não é de condição, não é de condicionalidade. Você se lembra que a gente começou o nosso encontro com um sem que de condição, mas havia também um sem que indicador de oposição, um sem que equivalente a embora. Veja que a oposição aqui é essa. Sem que falasse muito, influenciava muita gente. Embora não falasse muito, mesmo não falando muito, apesar de não falar muito, influenciava muita gente.
O que nós temos aqui é uma oposição fraca, uma ressalva. Embora não falasse, influenciava as pessoas. Esse sem que, você sabe, no valor de embora, ele sempre tem que vir com uma negativa. Na tradução, ele aparece com uma negativa. E, portanto, a primeira não é de condição. Na letra B, algumas pessoas se transformam assim que conseguem algum poder. Algumas pessoas se transformam logo que conseguem algum poder, depois que conseguem algum poder, quando conseguem algum poder. Esta não tem ideia de condição, mas sim de tempo. Esta é uma aula relativamente fácil, por mais que você diga o contrário. Ora, aqui eu tenho uma noção de oposição. Você diz que ela não é fácil. Eu digo que ela é fácil, relativamente fácil. O por mais que tem o valor de embora, de apesar de. Então a tradução seria assim: esta é uma aula relativamente fácil, embora você diga o contrário. O embora sempre traduz um argumento que perde. Então é assim: eu aceito que você diga que a aula não é fácil, mas na verdade ela é. Letra D. Entendemos qualquer coisa desde que queiramos. Essa é a resposta. Entendemos qualquer coisa desde que queiramos. Esse desde que não veicula tempo. Eu consigo traduzir esse desde que por se. Entendemos qualquer coisa se quisermos. Entendemos qualquer coisa contanto que queiramos. Esse desde que se traduz numa noção de condição. A condição para que a gente entenda alguma coisa é justamente e simplesmente essa, que a gente queira. A última não é de condição, vamos analisar. Não só enganam as pessoas, mas também as roubam. Não só, mas também, guarde aí para a sua redação principalmente. Não só, mas também é um par correlato que indica a noção de adição. Quando você usa não só, mas também, não só, como também, você está obrigatoriamente adicionando uma ideia à outra. É o chamado par correlato. Portanto, a resposta aqui seria a letra D, de condição. Finalmente, então, para finalizar o nosso trabalho, vamos fazer o último exercício de hoje. Aponte a alternativa que expressa semanticamente a mesma ideia da frase. Faz muito sucesso, embora não tenha talento algum. Que ideia você acha é a mais importante aqui? Porque, afinal de contas, nós observamos, existe aqui uma oposição. Que oposição? Essa pessoa não tem talento algum. Essa pessoa faz muito sucesso. Existe uma oposição nessas condições, nesses atributos da pessoa. E qual é a ideia vencedora? Em fazer muito sucesso, embora não tenha talento algum, quem vem com embora perde sempre. Portanto, eu reconheço que ele não tem talento algum. Vou traduzir essa frase. Faz muito sucesso apesar de não ter talento algum. Reconheço que ele não tem talento algum, de qualquer maneira, ele faz sucesso. A tese é essa, faz muito sucesso. Reconheço, contra-argumento, não tem talento algum. Em que alternativa eu conseguiria encontrar a mesma ideia que mostra que esta pessoa, sem ter talento algum, faz muito sucesso? Veja lá então. Não tem talento algum, apesar de fazer muito sucesso. Não obstante faça sucesso, não tem talento algum. Por mais que tenha algum talento, não faz muito sucesso. Faz muito sucesso, mas não tem talento algum. Não tem talento algum, no entanto, faz muito sucesso. Aqui então, para resolver esse jogo e finalizar o nosso trabalho, nós precisamos lembrar da oposição forte, da família do mas, do porém, do contudo, e da oposição fraca, famosa família das concessivas do embora. Então, nota lá. Não tem talento algum, apesar de fazer muito sucesso. Apesar de é equivalente a embora. Então, a tradução seria assim. Não tem talento algum, embora faça muito sucesso. Qual a ideia vencedora? Não ter talento algum. Porque quem vem com apesar de é sempre o argumento mais fraco. Ora, se não ter talento algum, neste caso A, é a ideia mais forte, ela não é equivalente à original. Porque nós precisamos defender esta pessoa, apesar de que ela não tenha talento algum. B. Não obstante faça sucesso, não tem talento algum. Não obstante é embora, é apesar de. Apesar de não ter sucesso, não tem talento algum. Embora faça sucesso, não tem talento algum. Portanto, venceu a ideia novamente, não ter talento algum. Se essa ideia venceu, ela não é correspondente à original. Na C. Por mais que tenha algum talento, não faz muito sucesso. Bom, esta ideia, apesar de mostrar uma oposição, apesar de veicular uma oposição, ela não tem sentido algum em relação ao original, porque ela diz
que a pessoa não faz muito sucesso. Fora. Na D, faz muito sucesso, mas não tem talento algum. Se ela faz muito sucesso, mas não tem talento algum, a ideia mais forte, evidentemente, é que ela não tem talento algum e, portanto, não é resposta, não é igual à ideia original. A última resposta, veja, não tem talento algum, no entanto, faz muito sucesso. Quando eu digo não tem talento algum, reconhecendo o fato de que ele não tem talento, e agrego, no entanto, mas, eu tenho a ideia mais forte justamente esta, faz muito sucesso. Não tem talento algum, porém faz muito sucesso. Não tem talento algum, mas faz muito sucesso. Vence argumentativamente, faz muito sucesso. Portanto, esta seria a resposta. Só para finalizar, seria alguma coisa assim, ó. Demorou, mas aguentamos. Em demorou, mas aguentamos, a ideia mais forte é essa, aguentamos. Um equivalente poderia ser assim. Embora tenha demorado, aguentamos. Apesar de ter demorado, aguentamos. Ainda que os conectores sejam diferentes, embora e mas, as ideias são as mesmas. Olha, eu espero que esta conversa breve, né, de alguns aspectos gramaticais, dos quais nós até nem gostamos porque eles aparecem na gramática tradicional, aparecem nas orações, eu espero que esta conversa tenha te ajudado a elucidar algumas circunstâncias, algumas situações de construção de texto, de sentido, que são importantes não só para a prova, não só para uma eventual redação, mas principalmente para a gente poder se situar no mundo, para conversar com as pessoas, expressar corretamente as nossas ideias e principalmente entender bem as pessoas, muitas vezes inclusive para não ser ludibriados, enganados, né, passados para trás. Eu espero que você tenha aproveitado, que você faça uma boa prova e que a gente se encontre por aí. Até mais. Você já sabe onde fará a prova do Enem? Lembre-se, é importante conhecer o local antes do dia da prova, fazer o trajeto da sua casa até lá, verificar o tempo do percurso e o ensalamento, enfim, confira tudo para evitar a correria de última hora. Esta é mais uma dica do professor Ivo Carraro, orientador vocacional do Positivo. Agora vamos para um intervalo de 10 minutinhos, já já nos encontramos de novo.
Pronto, voltamos para mais um bloco de super aulas. Mas antes, eu quero lembrar que as inscrições para o vestibular do Centro Tecnológico Positivo estão abertas. São 29 cursos superiores de tecnologia, vários dos quais são lançamentos para 2013. Entre os cursos novos estão sistemas para internet, desenvolvimento para dispositivos móveis, criação digital na web, marketing e comunicação e produção publicitária e gestão ambiental. Esses cursos oferecem formação rápida e prática, voltada para as demandas das empresas. Faça uma graduação em 2 ou 3 anos e seja referência para o mercado. Acesse ctup.com.br e inscreva-se para o vestibular. Retomando as nossas super aulas, vamos saber mais sobre esquistossomose com o professor Wellington. Olá, pessoal! Hoje eu vou falar para vocês de um assunto bem quente para o Enem, um assunto muito comentado durante esse ano, que é exatamente sobre a vacina que está sendo desenvolvida para a esquistossomose, uma doença muito comum no Brasil. Então eu vou começar exatamente com uma reportagem tirada do site do Estadão, que fala: a Fiocruz desenvolve vacina contra a esquistossomose. O Instituto Oswaldo Cruz anunciou a conclusão dos testes clínicos fase 1, são aqueles que demonstram a segurança do produto, da primeira vacina para a esquistossomose. Ela é também uma vacina inédita para doenças causadas por vermes, não existia até então. Muito bem, os estudos iniciados há 30 anos e liderados pela pesquisadora do Instituto Oswaldo Cruz, a Miriam Tendler, identificaram que esse verme que causa a esquistossomose, ele tem a proteína SM14, é responsável pelo transporte de lipídio do hospedeiro parasitado até o parasita. Sem essa proteína, ele deixa de receber o lipídio, o verme morre por falta de energia. A SM14 no organismo induz a produção de anticorpos que a neutralizam, interrompendo a doença. A expectativa dos pesquisadores é que a vacina chegue ao mercado entre 3 e 4 anos. Como dissemos, a esquistossomose afeta 200 milhões de pessoas em áreas mais pobres. Tem o potencial para atingir um universo de 800 milhões de pessoas expostas aos riscos de contágio no Brasil, principalmente em Nordeste e Minas Gerais, que é a região endêmica do Brasil, e nos países africanos e na América Central. A esquistossomose é considerada pela Organização Mundial de Saúde como a segunda doença parasitária mais devastadora, atrás apenas da malária, que inclusive nós já falamos numa outra aula do Enem. É uma doença, evidentemente, de países pobres, de países negligenciados, associados à miséria. Resume a Miriam. Ela calcula que no prazo máximo de 5 anos, será possível imunizar a população dos locais onde tem essa endemia. Então, vamos partir exatamente desse texto que estava lá no site do Estadão para falarmos sobre essa doença que é a esquistossomose. Como vocês podem perceber, o agente causador da esquistossomose é um verme. É um verme muito pequeno. É um verme chamado Schistosoma mansoni. Ele mede coisa de milímetros, 5 milímetros mais ou menos. Esse verme, ele é do filo Plateuminti, que são os vermes achatados, junto com as tênias e tudo mais. Então esse verme é um dos únicos casos, assim, de Plateumintes, em que apresenta sexos separados. Portanto, ele é dioico. Tem um macho, que você pode perceber, que ele é mais curto e grosso, e a fêmea aqui, que é mais fina e comprida. Quer dizer, há um nítido dimorfismo sexual nesse verme. Você olha, você sabe exatamente qual que é o macho e qual que é a fêmea. Como eu disse a vocês, no Brasil, essa doença ela é endêmica na região Nordeste, uma região de saneamento básico precário. Esse verme chegou ao Brasil
junto com os escravos. Então, os escravos trouxeram da África e aqui, como não havia saneamento, ele encontrou locais propícios para desenvolver. Como eu disse, são vermes dioicos, isto é, sexos separados, acentuado dimorfismo sexual. Esses vermes, quando a pessoa tem a doença, eles se instalam aqui, ó, nessas veias ao redor do fígado, do intestino, do baço, que nós chamamos de sistema porta-hepático. Os vermes se instalam aqui e causam a doença. E o que ocorre então? As fêmeas, como você pode perceber, são vários casais de xistossoma no sistema porta-hepático. As fêmeas, elas passam nesse canalzinho que o macho tem aqui, que é um canal chamado ginecóforo. Gineco é fêmea, foro é passar. Quer dizer, é um canal, não que a fêmea tem, que a fêmea passa. Ela passa por ali, é fecundada e produz milhares de ovos. Ela vai produzindo milhares de ovos que vão sendo lançados nessas veias. Vocês podem observar que o ovo tem um espinho, um esporão. Para que isso? Para ele conseguir furar a parede da veia, cai no intestino e agora ele sai juntamente com as fezes e cai no chão quando não há o saneamento básico. Entendam que saneamento básico é o tratamento de água e rede de esgotos, basicamente isso. Então os ovos vão caindo no chão quando não há o saneamento básico. E isso é muito comum nas regiões do Nordeste. Por isso que a doença é endêmica lá na região nordestina. Muito bem, então, de tanto esses ovos passarem pelas veias, isso depois de muitos anos, é uma doença crônica, depois de muitos anos, as veias vão ficando microperfuradas e começa a escapar plasma, exatamente para a cavidade abdominal. Vai coletando o plasma e aquilo vai aumentando. Por isso que a barriga fica cheia de plasma, basicamente água, que se fala em barriga d'água, uma barriga cheia d'água, aquele barrigão. Isso, o termo médico para isso é ascite. Ascite é o sintoma da barriga d'água. Agora, o tratamento é paliativo. Tem que fazer punção, furar, tirar água, sutura, dali a pouco forma de novo. Quer dizer, então isso é um processo que vai se repetindo. Há, muitas vezes, comprometimento do fígado, como cirrose hepática também. Embora essa doença tenha cura, mas como a pessoa mora num local contaminado, ela tem a doença, toma um medicamento, um antiomítico, mata o verme, só que aí ela volta para onde ela mora, ela pega de novo e fica nessa de cura, volta, tal, e aí a doença se torna crônica, com um problema afetando principalmente o fígado. Então vamos ver a próxima tela. No ciclo da esquistossomose, o que acontece? Os vermes estão aqui, no sistema porta-hepático. A fêmea fecundada produz os ovos, milhares de ovos. Nós vimos, que cai no chão quando não há o saneamento básico. Os ovos caindo na água, nasce uma larvinha ciliada, como você pode observar, que é o miracídio. Essa larva ciliada, o miracídio, que vive aí um dia, dois na água, ele precisa agora encontrar um hospedeiro intermediário. Nós dizemos assim: quem tem o verme adulto é hospedeiro definitivo. É quem tem o verme adulto, onde há a reprodução sexuada. Onde tem a larva, e normalmente reprodução assexuada, é o hospedeiro intermediário. Então o miracídio, ele penetra, ele precisa penetrar num caramujo. Veja, mas não é qualquer caramujo. É um caramujo bem pequeno, de concha plana, da família dos planorbídeos. Planorbídeos quer dizer concha plana. Ele precisa penetrar nesse caramujo, é um caramujo de água doce,
chamado do gênero Bionfalaria. Esse caramujo é de água doce. Você não encontra na terra úmida, nem na água salgada, é na água doce, um caramujo pequeno. Quando esse miracídio penetra no caramujo, ele vai fazer uma reprodução aqui dentro chamada pedogênese. Pedogênese é a partenogênese em larvas. Para você entender, partenogênese significa que é quando um óvulo se desenvolve sem fecundação. É uma reprodução bem especial. Imagine, um óvulo se reproduzindo, né, se dividindo sem ter sido fecundado. Mas quando isso ocorre em larvas, a gente chama de pedogênese. Então o miracídio entra no caramujo e ele vai ter essas formas intermediárias. Ele forma o esporocisto primário, secundário, até formar essas larvas de cauda bifurcada, que são as cercárias. Veja lá, a cercária é uma larva de cauda bifurcada, ou a gente chama de furcocercárias. São milhões que ficam na água. Elas vivem 1, 2, 3 dias. Quando uma pessoa entra nessa água, tá, para tomar banho, para trabalhar, alguma coisa, quando ele entra em contato com a água, é água de lagoa, de represa, rios que não tem muita correnteza. A cercária entra pela pele de forma ativa, é penetração ativa e provoca coceira. Por isso que é comum no Nordeste, onde tem essas cercárias, eles dizem, olha, não nade naquela lagoa porque é uma lagoa de coceira. Quer dizer, uma lagoa cheia de cercárias. Elas penetram pela pele, provocam a coceira e daí sobem pelas veias até o sistema porta-hepático. E aí vão causar a doença. Quer dizer, adquire-se a esquistossomose como? Entrando na água que tem as cercárias, que quando penetram provocam a coceira. É assim que se adquire. Até é comum no Nordeste as mulheres lavarem roupas nos rios e com as mãos na água também, através da pele ali das mãos, as cercárias podem penetrar. Bom, você já sabe como que se adquire. Agora, como que nós fazemos a profilaxia? Quer dizer, ou a prevenção? Cura existe. O que falta é o saneamento básico. Então, a melhor medida profilática é, de fato, o saneamento básico, que impede aqui, ó, os ovos de caírem no chão. É a melhor. Mas, além disso, nós podemos combater esse caramujo. Só que nós podemos combater o caramujo. Antigamente se combatia com produtos químicos, tóxicos, que afetavam o meio ambiente. Hoje nós podemos usar um controle biológico. Você pode usar aves aquáticas ali, pato, ganso, marreco, tal, que comem esses caramujos. Até às vezes peixes que comem esses caramujos. Uma outra maneira é não entrar na água, né, em locais desconhecidos, o que não funciona muito. E agora existe essa nova possibilidade de profilaxia, né, que promete muito, que é a vacinação. Veja, a cura existe. E muitas vezes a gente acha que quando uma doença tem cura, que ela vai ser erradicada. E não é bem assim. Então, às vezes, há necessidade de saneamento básico, de medidas coadjuvantes ali. E isso, às vezes, falta. E mesmo a doença com cura não diminui. Pelo contrário, às vezes ela até aumenta. Portanto, nós vamos esperar que essa vacina realmente saia, seja eficaz e funcione aí, e diminua a esquistossomose, principalmente no Brasil. Muito bem, a próxima tela, então, é um resumo do que eu contei para vocês. A doença do Schistosoma mansonia esquistossomose, endêmica no Nordeste. Hospedeiros, o definitivo é o ser humano, que tem as formas adultas do parasita. O intermediário é o caramujo do gênero Bionfalaria, aquele caramujinho de água doce. A transmissão, como que se adquire? A penetração das cercárias presentes na água. O habitat
do verme adulto, ele vive naquelas veias ao redor do fígado, do baço, do intestino, que é o sistema porta-hepático. Como sintomas, complicações intestinais, as hemorragias, porque a perfuração das veias, né? Comprometimento de células hepáticas, o fígado aumenta, pode dar cirrose, e aquela barriga cheia d'água que é a ascite. Profilaxia, o saneamento básico, combater o caramujo de forma ecológica, tratamento de doentes, porque os doentes tratados não contaminarão o meio ambiente. E agora podemos, né, esperar a vacinação também. Beleza? Bom, eu escolhi, então, algumas questões para a gente resolver e aí encerrar esse assunto. Essa primeira questão está aqui. Uma das principais medidas de controle do Schistosoma mannsoni, causador da esquistossomose, qual é? Eliminação de caramujos transmissores? Opa, falamos que sim. Tratamento de cães e gatos? Não. Isso é mais para toxoplasmose. Campanha contra a construção de casas de barro ou pau a pique. Isso também é por uma doença que nós demos aqui, né? Que é a da doença de Chagas, já é outra coisa. Destruição de criadouros de larvas de mosquitos, isso é mais para malária, que também é uma aula que nós temos aqui. Inspeção rigorosa de carne em abatedouros, isso é para teníase. Portanto, claro que vai dar a resposta A. Próxima, por favor. Vamos começar com um texto, pedaço de um texto, exatamente do Jornal Nacional. Cientistas acabam de mapear o genoma do parasita causador da esquistossomose. Atualmente, uma única droga é utilizada contra a doença. Conhecendo-se o genoma, espera-se que novas drogas possam ser desenvolvidas. No mundo, cerca de 200 milhões de pessoas apresentam a doença, de 2 a 3 milhões no Brasil. Tá? Isso é do Jornal Nacional. Muito bem, sobre o ciclo do Schistosoma mannsoni, causador da esquistossomose, é correto dizer: o homem adquire a esquistossomose pela ingestão de ovos do parasita? Sabemos que não. Nem continuamos, sabemos que não é ovos, né, ingestão de ovos, e sim as larvas cercárias que estão na água que penetram pela pele. B. No homem ocorre a reprodução sexuada do parasita? Sim. Os ovos são eliminados pelas fezes. Quando não há saneamento básico? Sim. Eclodem na água? Sim. As larvas que nascem, os miracídeos aqui, penetram no caramujo. Ali ele faz aquela reprodução especial, que é a pedogênese, uma reprodução assexuada, especial, que forma as cercárias. As cercárias abandonam os caramujos, penetram na pele humana e atingem o sistema porta-hepático, desenvolvendo-se em formas adultas sexuadas. Ó, vimos que está belezinho isso aqui, tudo de acordo com o que falamos. Vamos dar uma olhadinha no resto. No intestino humano, ocorre a reprodução sexuada do parasita. Não é bem no intestino, é no sistema porta-hepático, nas veias ali. Então, já está fora esse. D. O homem adquire a esquistossomose a partir da ingestão de carne de porco ou de vaca. Meu Deus, isso é teníase. E. Nos caramujos do gênero Bionfalaria, no caramujo ocorre a reprodução sexuada. Os ovos são liberados na água, eclodem as cercárias, penetram na pele, atingem o sistema porta-hepático, onde se reproduzem assexuadamente. Ao contrário, no ser humano, no sistema porta-hepático, sexuada. Lá no caramujo é uma forma especial considerada assexuada. Portanto, a resposta corretinha é a letra B. Próxima questão, vamos lá. Veja, ó, tirei aqui uma questão do Enem. Então, assim, caiu já e pode muito bem cair novamente, assim como em outros vestibulares também, né? Pode cair. Essa questão do Enem começa falando do Cândido Portinari, um dos mais importantes artistas brasileiros do século XX. Então, ele tratou de diferentes aspectos da nossa realidade nos quadros. Sobre a temática dos retirantes que você tem aí, o Portinari também escreveu o seguinte poema. Os retirantes vêm vindo com trouxas e embrulhos,
vêm das terras secas e escuras, pedregulhos doloridos como fagulhas de carvão aceso. Corpos disformes, uns panos sujos, rasgados e sem cor, dependurados. Homens de enorme ventre bojudo. Mulheres com trouxas caídas para o lado. Pançudas, carregando ao colo um garoto choramingando, remelento. Muito bem. Sobre isso, vamos lá na próxima. Então, no texto do Portinari, algumas pessoas descritas provavelmente estão infectadas com o Schistosoma mansoni. Ali, ó, os homens de enorme ventre bojudo. Corresponde aos doentes da chamada barriga d'água, da esquistossomose. O ciclo de vida do schistosoma e as condições socioambientais de um local são determinantes para a maior ou menor incidência da doença, né? O aumento da esquistossomose deve-se a quê? Como eu disse, mesmo tendo cura para ela, aumenta por quê? A roedores ao alto índice pluvial? Não. B. Insetos hospedeiros. Você sabe que a esquistossomose não tem inseto hospedeiro. C. Indivíduos infectados e de hospedeiros intermediários e ausência de saneamento básico. Sim, indivíduos doentes, tá? E também dos caramujos hospedeiros intermediários e ausência de saneamento básico que contamina o solo, a água. Agora, mosquitos, inexistência de programas de vacinação, isso não tem a ver com a esquistossomose, nem gatos e alimentos contaminados. Portanto, a resposta correta é a resposta C. Belezinha. E aí a próxima é uma questão que caiu na Universidade Federal do Paraná. Uma questão boa também de esquistossomose. Vejam, esse tema cai sempre e cai de novo. Olha lá, a esquistossomose é uma doença parasitária considerada grave, por ser a que mais causa morte em humanos, dentre as causadas por organismos multicelulares. Só que é uma doença crônica. Uma forma de se combater, você sabe, o principal é mesmo o saneamento básico. Mas, além disso, pode-se usar o controle biológico. Quer dizer, ao invés de você jogar produto químico na água para matar o caramujo, você pode usar controle biológico, usar peixe como o tambaqui. De que maneira o tambaqui pode diminuir a incidência da esquistossomose? Vamos ver então. A. O peixe vai servir como hospedeiro definitivo do verme, do schistosoma, no lugar do homem? Não, o peixe não vai fazer nada disso. B. O tambaqui, ele come a larva cercária? Não. A larva cercária é muito pequena, ela é microscópica. Não. C. O miracídio, que é aquela larva que infecta o caramujo, ó, veja bem, o miracídio, ele só entra no caramujo, assim como a cercária sai do caramujo e só entra no ser humano. Tá? Então, o miracídio que infecta o caramujo, que é o hospedeiro intermediário, o miracídio passa a infectar o peixe? Não. Letra D. O caramujo é o hospedeiro intermediário, ele é comido pelo peixe e sem o caramujo, o parasita não completa o seu ciclo de vida. O miracídio não tem quem penetrar e não forma cercária. É uma boa? Ótimo. Agora, o peixe e o caramujo competem pelos mesmos recursos naturais, tal? Não, é nada disso. Então, a resposta, de fato, é a letra D. Beleza? Então, pessoal, cuidado, esse tema de esquistossomose está atual, foi muito comentado, já caiu praticamente em todas as provas, só que cai de novo, pode ter certeza. Espero, que tenha sido de grande valia para vocês. Sucesso, um abraço. Tchau, tchau. E na última aula de hoje, o professor Hamilton vai falar para a gente sobre urbanização. Confira! Alô, vocês estão bem?
Agora, nesse nosso segundo encontro, vamos analisar um pouco o aspecto ligado à urbanização. É um tema muito explorado em questões, não só do Enem, mas no Brasil inteiro. Quando nós, profissionais, temos a oportunidade de trabalhar com bancos de testes, podemos ver facilmente que o número de testes de geografia urbana é o predominante, é o que mais tem. Geografia humana, geografia urbana, mobilização, é o que mais aparece. E nessa aula, então, nós vamos ver um pouco a respeito de urbanização. Vamos lá? Além dos inúmeros eletrodomésticos e bens eletrônicos, o automóvel produzido pela indústria fordista promoveu, a partir dos anos 50, mudanças significativas no modelo de vida dos consumidores e também na habitação e nas cidades. Com a massificação do consumo dos bens modernos, dos eletroeletrônicos e também do automóvel, mudaram radicalmente o modo de vida, os valores, a cultura e o conjunto do ambiente construído. Da ocupação do solo urbano até o interior da moradia, a transformação foi profunda. Uma das consequências das inovações tecnológicas das últimas décadas, que determinaram diferentes formas de uso e ocupação do espaço geográfico, é a instituição das chamadas cidades globais, que se caracterizam por possuírem o mesmo nível de influência no cenário mundial e também na habitação e nas cidades. Essa foi a alternativa considerada correta. Porém, no final dessa questão, eu vou fazer um comentário a respeito dessa alternativa que foi a correta. Fortalecerem os laços de cidadania e solidariedade entre os membros das diversas comunidades. Infelizmente, não. Existe um problema que ocorre nas cidades que vem a ser a massificação. As pessoas vão se isolando, apesar de viverem num contato muito grande uma com as outras, às vezes até se apertando dentro dos ônibus, né, superlotados, mas as pessoas vão ficando muito afastadas. Portanto, essa integração, infelizmente, não ocorre. Constituírem um passo importante para a diminuição das desigualdades sociais causadas pela polarização social e pela segregação urbana. Não, as desigualdades tendem até a aumentar nas grandes cidades. Muitas vezes nós podemos observar, e isso eu como professor, trabalhando com professores que têm as suas atividades em escolas de periferia, muitos dos alunos não conhecem o centro da cidade. Eles não têm nenhuma ideia do que seja o centro de uma cidade, o que seja um shopping. Então, essa desigualdade ela vai até mesmo se acentuando. Terem sido diretamente impactados pelo processo de internacionalização da economia desencadeado a partir do final dos anos 70. Não, nem todas as cidades foram impactadas dessa maneira. Está errado também essa alternativa. Terem sua origem diretamente relacionadas ao processo de colonização ocidental no século XIX. Não, também muitas cidades já tinham a sua importância, tinham a sua função de metrópole, como o caso de Paris, de Londres. Então está também errada essa alternativa. A alternativa é errada. Como eu tinha já afirmado, eu vou voltar à alternativa A dessa questão, porque ela tem um conceito de geografia urbana discutível. Veja o que ela diz. Possuir o mesmo nível de influência no cenário mundial. Bom, uma cidade global é uma cidade que ela exerce uma influência não somente na sua província ou mesmo só no seu país, mas ela tem empresas de grande porte, ela tem instituições internacionais, então ela tem uma grande importância para até mesmo um continente ou então para todos os continentes. Isso é uma cidade global. Porém, não se pode afirmar, como está na alternativa A, essa expressão, mesmo nível de influência. Aí não fica muito adequado isso, porque, sem dúvida, não dá para comparar o nível de influência de Nova York, como cidade global, com o nível de São Paulo. As diferenças são grandes.
A cidade de Frankfurt, na Alemanha, é uma cidade global. Não dá para comparar com a influência do Rio de Janeiro, que também é uma cidade global. Portanto, no meu entendimento, essa alternativa não foi muito bem elaborada, mas foi a alternativa considerada correta. Vamos para frente. Populações inteiras nas cidades na zona rural dispõem da parafernália digital global como fonte de educação e de formação cultural. Essa simultaneidade de cultura e informação eletrônica com as formas tradicionais e orais é um desafio que necessita ser discutido. A exposição via mídia eletrônica, com estilos e valores culturais de outras sociedades, pode inspirar apreço, mas também distorções e ressentimentos. Tanto quanto há necessidade de uma cultura tradicional de posse da educação letrada, também é necessário criar estratégias de alfabetização eletrônica, que passam a ser o grande canal de informação das culturas segmentadas no interior dos grandes centros urbanos e das zonas rurais. Um novo modelo de educação. Com base no texto e considerando os impactos culturais da difusão das tecnologias de informação no marco da globalização, depreende-se que, eu devo dizer a vocês que esse é um dos testes mais difíceis que eu vi nos últimos tempos. Todas as alternativas, elas apresentam sutilezas. Precisa ter um cuidado muito grande para avaliar todas elas, uma palavra ou então uma vírgula, porque ela realmente é bem difícil. Vamos lá. A ampla difusão das tecnologias de informação nos centros urbanos e no meio rural suscita o contato entre diferentes culturas e, ao mesmo tempo, traz a necessidade de reformular as concepções tradicionais de educação. No primeiro momento, dá a impressão que ela está afirmando algo de correto. Porém, perceba o começo da alternativa. A ampla difusão das tecnologias de informação nos centros urbanos e no meio rural. Fica errado, porque nós não temos, mesmo em nosso país, nós não temos essa disponibilidade desses meios eletrônicos nem em todas as cidades. Existem algumas concessionárias da telefonia brasileira que elas não estão presentes em todos os municípios. Nós não conseguimos acessar internet em todas as regiões. Então, essa ampla difusão, ela realmente torna a alternativa errada. A apropriação por parte de um grupo social de valores e ideias de outras culturas para benefício próprio é fonte de conflitos e ressentimentos. Nem sempre. Muitas vezes, esse grupo se apropria e aceita esses novos paradigmas normalmente. Então, nem sempre isso significa gerar conflitos ou ressentimentos. Ficou muito generalizado essa afirmativa, portanto, ela está incorreta. As mudanças sociais e culturais que acompanham o processo de globalização, ao mesmo tempo em que refletem a preponderância da cultura urbana, tornam obsoletas as formas de educação tradicionais próprias do meio rural. De maneira alguma. As formas tradicionais de educação, elas têm o seu espaço, elas são importantes. E nas áreas rurais, mais importantes ainda. Não se pode apagar, como se fosse com uma esponja, toda essa característica cultural tradicional impondo uma nova. Está errado. As populações nos grandes centros urbanos e no meio rural recorrem aos instrumentos e tecnologias de informação basicamente como meio de comunicação mútua e não os veem como fontes de educação e cultura. Sem dúvida. Você pode observar que a maioria das pessoas, elas estão com os seus celulares, mandando mensagens, os torpedos, ou ainda estão na internet, fazendo games, ou ainda se comunicando através de Facebook, etc. Mas você não observa com muita frequência as pessoas, principalmente em lugares públicos, estar utilizando esses meios de informação, procurando
algo relacionado à educação, à cultura. E o que é pior, quando recorrem, tem uma esperança imediatista, clicar uma palavra e vir uma definição bastante simples e rápida e pronto, a sua dúvida no aspecto acadêmico foi resolvida. E isso nem sempre é assim, porque um dos problemas da mídia eletrônica é que nem sempre as páginas, as informações, elas têm fidúcia. Essa é correta. A intensificação do fluxo de comunicação por meios eletrônicos, características do processo de globalização, está dissociada do desenvolvimento social e cultural que ocorre no meio rural. Não, não está dissociado, não. Infelizmente, existe essa influência, e estou dizendo infelizmente porque às vezes no meio rural a ânsia de chegar a esses meios de comunicação urbanos vai um pouco que mascarando os valores da sociedade rural, que são muito importantes também. Vamos para a questão de número 3. Aí nós temos um mapa do Brasil, onde você pode verificar através das cores, o cinza mais escuro, mais claro, a concentração populacional e principalmente relacionado ao PIB por habitante. Não esqueça que PIB é Produto Interno Bruto. Vamos lá. A partir do mapa apresentado, é possível inferir que nas últimas décadas do século XX registraram-se processos que resultaram em transformações na distribuição das atividades econômicas e da população sobre o território brasileiro, com reflexos no PIB por habitante. Assim, as desigualdades econômicas existentes entre as regiões brasileiras desapareceram, tendo em vista a modernização tecnológica e o crescimento vivido pelo país. A alternativa é errada. Você pode ver pelo mapa que existem diferenças da distribuição do PIB por habitante. Nós não podemos comparar um PIB de São Paulo, com todo o respeito, com o PIB do estado do Acre. Não é? Tem diferenças. Está errado. Os novos fluxos migratórios instaurados em direção ao norte e ao centro-oeste do país prejudicaram o desenvolvimento socioeconômico dessas regiões, incapazes de atender o crescimento da demanda por postos de trabalho. Está errado. Essas duas regiões têm tido um grande crescimento econômico. O seu crescimento tem sido expressivo, não só mesmo somente pela instalação de Brasília, mas pela expansão da fronteira agrícola, pelas atividades industriais que se ampliaram com a implantação do Distrito Industrial de Manaus, a agroindústria desses estados, portanto, está errado. O Sudeste brasileiro deixou de ser a região com maior PIB industrial a partir do processo de desconcentração espacial do setor, em direção a outras regiões do país. Não é porque está ocorrendo uma descentralização das atividades industriais em nosso país que o Sudeste deixou de ser a locomotiva da economia brasileira. Ainda é a região que apresenta maior concentração de renda, maior concentração de atividades industriais, prestação de serviço, etc. O avanço da fronteira econômica sobre os estados da região Norte e Centro-Oeste resultou no desenvolvimento, na introdução de novas atividades econômicas, tanto nos setores primário e secundário, como no terciário. Sem dúvida, essa é a alternativa correta. Hoje nós temos, na região Centro-Oeste, pelo menos duas montadoras no estado de Goiás, a Hyundai e a Mitsubishi. Há anos atrás, essas regiões, a sua atividade estava ligada a beneficiamento de madeira e, além disso, curtumes e frigoríficos. Hoje não, tem grandes complexos industriais. Também nós vamos encontrar em Brasília que ela, aos poucos, vai deixando aquela subordinação ao aspecto da administração pública brasileira e começam a aparecer empresas prestadoras de serviço em outras áreas que estão se desligando dessa dependência da atividade econômica brasiliense em relação à administração pública.
A região norte é a mesma coisa. Hoje nós vemos a cidade de Manaus com distrito industrial, vemos também exploração de recursos minerais, vemos tecnologias sendo aplicadas no aspecto da agropecuária, portanto, esta alternativa ela é correta. O Nordeste tem vivido, ao contrário do restante do país, um período de retração econômica, como consequência da falta de investimentos no setor industrial com base na moderna tecnologia. Errado. O Nordeste tem tido um crescimento econômico expressivo, não só na agricultura, naquela região que na aula anterior eu comentei com vocês como sendo Mapitoba, mas também no litoral, que é a Zona da Mata, muito complexo industrial, o distrito industrial ao lado de Salvador, a área de Aratu, nós temos algumas montadoras nessa região. Nós temos todo o apoio a atividades extrativas de petróleo que são feitas em plataformas de vários estados dessa região. Nós temos ainda o crescimento da fruticultura no semiárido, com as canaletas do Rio São Francisco que atingem essas áreas. Então, está errado, está incorreto. Nós temos que deixar de lado essa imagem que o Nordeste ainda ele é pobre, atrasado e que está dependendo o tempo todo de verbas do governo federal. É uma área que tem tido crescimento. Teste 4. No período 750-338 a.C., a Grécia Antiga era composta por cidades-estado, como, por exemplo, Atenas, Esparta, Tebas, que eram independentes umas das outras, mas partilhavam algumas características culturais, como a língua grega. Perceba, aqui vai ser importante, que eram independentes umas das outras, mas partilhavam algumas características culturais, como a língua grega. No centro da Grécia, Delfos era um lugar de culto religioso frequentado por habitantes de todas as cidades-estado. No período 1200-1600 d.C., na parte da Amazônia brasileira, onde hoje está o Parque Nacional do Xingu, há vestígios de 15 cidades que eram cercadas por muros de madeira e que tinham até 2.500 habitantes cada uma. Essas cidades eram ligadas por estradas a centros cerimoniais com grandes praças. Em torno delas havia roças, pomares e tanques para a criação de tartarugas. Vejam, aqui eu coloquei o mapa político do Brasil e vamos identificar onde é que fica o Parque Nacional do Xingu. Por que estou querendo fazer isso? Porque a problemática da hidrelétrica de Belo Monte traz algumas questões referentes aos indígenas que vivem no Vale do Xingu, mas não no Parque Nacional do Xingu, que fica bem afastado da região, como você vai poder ver agora. Você tem aqui o mapa do Brasil. Vamos ampliar o estado de Mato Grosso. E aí, ampliado o estado, perceba, aqui é o Parque Nacional do Xingu. Portanto, está bem afastado da área onde está sendo construída a hidrelétrica de Belo Monte. Aparentemente, epidemias dizimaram grande parte da população que lá vivia. Apesar das diferenças históricas e geográficas existentes entre as duas civilizações, elas são semelhantes, pois as ruínas das cidades mencionadas atestam que grandes epidemias dizimaram suas populações. Não está sendo falado nada em relação às cidades gregas. Então, está errado. As cidades do Xingu desenvolveram a democracia tal qual foi concebida em Tebas. Não foi. Está errado também. As duas civilizações tinham cidades autônomas e independentes entre si. Percebem lá no texto da questão o que dizia? Dizia exatamente isto. Então, portanto, essa é a alternativa correta. Em questões, é comum aparecer isso, onde o professor elabora uma questão muito, complexa, mas na alternativa ele coloca algo que está exatamente dentro do texto. Então, é o caso que você tem que se fixar no texto e não tem como errar essa questão. Os povos do Xingu falavam uma mesma língua, tal como nas cidades e estados da Grécia. Não, até hoje,
o número de línguas faladas no Xingu é muito grande. Está errado. As cidades do Xingu dedicavam-se à arte e à filosofia como na Grécia. Não há nenhuma manifestação e nenhum indício no texto a respeito disso. Portanto, a alternativa ela está errada. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho, avançar mais nos seus conhecimentos a respeito de urbanização. Você perceba que as questões elas são complexas, elas não ficam focadas apenas no único item da urbanização. Muito obrigado pela atenção e tenham uma boa prova. Obrigado. Acabou, que pena, né? Mas você pode continuar revisando todas as aulas. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, eu volto com mais 4 super aulas. Tchau!